Olha, está aqui o presidente Yuri Romão, já temos 2 torcedores rubro-negros na linha, comunicando ao presidente que a torcida vai perguntar mais do que eu, porque a gente já entrevista o presidente quase todo dia, e faz tempo, aliás, é a primeira vez que ele vem aqui nos estúdios da Rádio Clube, e é a vez do torcedor também ter o direito de perguntar. Bom dia, presidente, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Jorge Soares, bom dia, torcida do esporte, é um prazer enorme estar aqui na Rádio Clube, né, depois de inúmeros convites, né, consegui estar aqui com vocês hoje para responder os seus ouvintes. O microfone já está aberto para Alvimar, torcedor rubro-negro na linha. Bom dia, Alvimar. Jorge, bom dia a toda a torcida do esporte, aos ouvintes da Rádio Clube. Um bom dia também ao presidente Yuri, tá certo? Presidente, eu gosto muito da sua administração, e eu sempre venho defendendo aqui no programa de Jorge, diariamente, quando eu participo, que a administração do esporte hoje ela tem que ser modernizada, tá certo? Nós temos que ter mais, vamos dizer assim, mais elementos para poder utilizar mais, atrair mais o sócio, para poder fazer também um departamento de base muito mais eficiente, porque é da base que nós tiramos, vamos dizer assim, as nossas joias, né? Então a minha pergunta seria a seguinte, presidente, o que o senhor, aliás, seriam duas, né? Primeiro, o que o senhor está fazendo para modernizar o departamento da base do esporte, tá certo? Porque o esporte, você está vendo que o esporte realmente tem condições de ter vários times em várias categorias. E a segunda pergunta é, qual seria, então, modernizar o quadro de sócios para que nós, os sócios, tenhamos, assim, muito mais prêmios, muito mais vontade de ir ao campo, porque, inclusive, eu reclamo muito da questão das torcidas organizadas dentro do clube. Um abraço, presidente, parabéns pela sua administração e pelo esporte e tudo. Ok, o presidente responde daqui a pouco ao torcedor Alvimar. Microfone aberto na outra linha, solta aí, peraí, presidente, solta lá o microfone. Microfone aberto. Oferecimento Madeporte, onde seus projetos não ficam na gaveta. Bom dia. Bom dia. Quem é? É Fernando aqui de Gravatar. Fernando, diga aí, qual a sua colocação para o presidente? Eu gostaria que os torcedores fossem mais rápidos para que o presidente pudesse responder. Eu queria perguntar para o presidente o seguinte: ô presidente, se um jogador se destaca no esporte, vocês não têm condições de manter, como é que vocês pensam em chegar à primeira divisão? Porque assim não dá. O ano passado, eu admito que tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, como tive do ano passado, que você pegou o esporte lá embaixo, acabado sem ser financeiramente, admito de ter vendido o jogador. Mas daqui para frente, que entrou dinheiro no caixa, que a gente sabe. Agora, daqui para frente, se um jogador se destaca, não tem condições de renovar o contrato dele, então não vai ter condições de subir para a primeira divisão. Ok, um grande abraço. O presidente respondendo primeiro ao Alvimar. Pois não, presidente? Obrigado aí pela pergunta, Alvimar. Pelas perguntas, né? Em relação à base, a gente tem feito uma reformulação completa, né, no departamento, profissionalizando, trouxemos pessoas experientes no mercado de futebol, né, que já atuaram em outros clubes de forma profissional, e o resultado é esse, né, que a gente já agora, por exemplo, no final de março, né, o nosso sub-20 vai à Itália, né, participar de um torneio, né, o torneio de Viareggio, que é um torneio importantíssimo, né, no continente europeu, e isso tudo fruto de muito esforço, né, não só da gestão, mas também do próprio departamento de base, para que a gente possa criar mercado, inclusive, para futuros atletas nossos irem para a Europa. No que diz respeito à sua segunda pergunta, com relação ao que a gente tem feito para atrair mais sócios, toda a reformulação que a gente está fazendo, né, do ponto de vista patrimonial, né, o complexo de tênis, um novo restaurante na sede, a intervenção que nós fizemos na piscina, né, a piscina ficou quase 3 anos parada, sem recepcionar vocês sócios, né, a gente o ano passado investiu bastante, intervenções
nos ginásios, né? A gente terminou agora o ginásio de futsal, vamos agora para o de vôlei, ou seja, tudo isso para que o sócio possa desfrutar, né, do equipamento, né, do parque olímpico do clube. Não é fácil, né? Você sabe que o clube tem uma dificuldade financeira muito grande, mas o pouquinho que a gente vai gerando de recursos, a gente vai investindo no nosso patrimônio. E a próxima intervenção será, de fato, na Ilha do Retiro, que é um dos pilares da nossa campanha, né? Eu tenho realmente muita vontade de fazer uma reforma grande no estádio da Ilha do Retiro. Microfone aberto. Oferecimento Madeporte, onde seus projetos não ficam na gaveta. André, torcedor rubro-negro, aqui é o celular, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia, torcedor rubro-negra. Faça a sua colocação rápida aí para o presidente. Não, eu gostaria de saber, primeiro elogiar a sua administração belíssima e eu parabenizo o presidente Yuri realmente pela clareza da sua administração. Continue assim, que o esporte só tem a ganhar com o senhor. Inclusive, eu gostaria de saber, presidente, qual será a sua seu próximo passo com relação à SAF, já visto que é um caminho que praticamente não tem volta, né, no futebol brasileiro. E eu gostaria de saber quais são seus planos para o Esporte Clube do Recife com relação à SAF e investidores, evidentemente. Microfone aberto. Oferecimento Madeporte, onde seus projetos não ficam na gaveta. Bom dia. Bom dia, Jorge. Quem é? É Carlos Alberto aqui da Ibiribeira. Pois não, Carlos Alberto, é rubro-negro. Rubro-negro, Esporte Clube do Recife. Eu queria fazer uma pergunta. Bom dia, presidente Yuri, com relação ao Luciano Juba. Caso ele realmente não queira estender o seu contrato até o final do ano com o esporte, se ele não quiser jogar mesmo, deixa ele no banco. Agora, presidente, o departamento de mercado do esporte tem que olhar esse atacante Eric Polga do Ferroviário. O rapaz está jogando muito bem, jogou 2 jogos grandes, jogou contra o próprio Ceará e jogou contra o Bahia e se destacou. O esporte é um jogador de velocidade, eu estou acompanhando ele. O esporte tem que olhar isso aí e trazer esse atleta para a Ilha do Retiro. Um forte abraço e parabéns pelo seu trabalho. Pois não, presidente, pode falar. Carlos Alberto falou. Bom dia, Carlos Alberto. Respondendo aí a sua pergunta, a sua colocação, nós ainda estamos, né, conversando ainda com os empresários do atleta Luciano Juba, e enfim, se não houver condições, a gente vai ver o que é que vai fazer. Em relação ao atleta, ao Eric Polga, o nosso departamento já havia nos sinalizado, né, e nós estamos ainda analisando, né, junto com a comissão técnica, se esse atleta se encaixaria no nosso elenco, né? Então, mas a gente está atento, a gente tem visto, de fato é um atleta que vem se destacando. Obrigado aí pela informação. O outro torcedor, presidente, o André, né, a respeito da SAF, a gente hoje inicia, André, um debate hoje à noite no Conselho, né? Eu fiz um convite a dois especialistas de SAF, né? Um advogado, o doutor Rodrigo Monteiro, ele atua em São Paulo e é um especialista na SAF. A gente está trazendo ele hoje para o Conselho para poder fazer essa explanação, né, sobre o tema do ponto de vista jurídico. E também fiz um convite a um banqueiro, né, ele é dono de um banco e que tem atuado também em investimentos de SAF. Ele também estará hoje na capital pernambucana para participar dessa reunião e nos trará a visão do investidor enquanto investimento em clubes de futebol, né, em SAF, logicamente. Então a gente inicia esse debate interno. Eu já tenho dito desde o ano passado de que a SAF é um caminho sem volta, né? É importante que os clubes
né, principalmente de Pernambuco, tenham suas SAFs. Agora, cada qual vai buscar o modelo ideal, né? O modelo ideal para o esporte talvez não seja o mesmo que esteja hoje em clubes como Botafogo, como Cruzeiro, como Coritiba. São modelos distintos. Então a gente tem que buscar o modelo que mais se adequa à nossa realidade, né? Nós somos um clube que nós temos patrimônio, nós temos uma torcida grande, né? Uma torcida exigente, então a gente precisa ver qual é o modelo que melhor se adapta ao Sport Clube do Recife. E ao Fernando de Gravatar, com relação ele falou a respeito da manutenção de atletas, a gente tenta de tudo manter, né? Agora, às vezes a pedida, Fernando, não é aquela que a gente tem condições de pagar. Então, eu estou lhe dizendo que os esforços estão sendo feitos, tá certo? Para todos aqueles atletas que interessam a nossa comissão técnica, ao nosso clube, a gente tem renovado. Você sabe que desde o ano passado a gente renovou com vários atletas, a exemplo de Fabinho, Wagner Love, mas aqueles que, infelizmente, os valores não estão em linha com a nossa realidade financeira, esses às vezes a gente não tenta, mas não consegue. Então, nós não vamos fazer loucura, tá certo? Então, o clube chegou na condição financeira que está hoje, devendo muito, né? Nós devemos mais de 300 milhões de reais, por conta de que às vezes as pessoas não pensam, né? Renovam contratos com valores altíssimos, ou mesmo trazem atletas com valores altíssimos e ao longo do tempo não conseguem pagar, e esses valores vão sendo postergados e indo para a justiça, dobrando, triplicando o valor. Então, esse tipo de negociação eu não faço, né? Eu só faço aquilo que o clube pode pagar e que tá dentro da realidade financeira do nosso esporte. Tem 2 torcedores rubro-negros na linha, a gente vai então acionar os 2 e depois dos comerciais o presidente dá a resposta. Microfone aberto. Oferecimento Madeporte, onde seus projetos não ficam na gaveta. Silva Rubro-Negro, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia, imensa nação rubro-negra, em especial ao nosso doutor Yuri Romão, presidente do esporte. Presidente, de antemão eu quero parabenizá-lo pela sua gestão, a gestão exitosa, até porque pegou o esporte praticamente quebrado e tem mostrado com eficiência como se deve fazer uma gestão positiva no clube. Dito isto, presidente, eu quero elencar 2 pontos. Primeiro, Luciano Juba praticamente é um caso perdido, ele não quer renovar, e quando não quer renovar, um jogador, a gente sabe que, como aconteceu com o Jean Carlos, o jogador não fica com mais interesse e aí vai sair. O que o senhor pretende fazer para substituir a altura Luciano Juba, haja vista que nós hoje não temos nenhum batedor de falta com eficiência no esporte? Segunda coisa, como está a situação da participação do esporte na Liga Forte? Esse aporte financeiro que a Liga prometeu, isso é uma especulação ou existe já preto no branco nesse lance da Liga Forte? Um abraço, presidente, e um abraço, Jorge. Ok, ele responde daqui a pouco. Microfone aberto. Oferecimento Madeporte, onde seus projetos não ficam na gaveta. Barbosa Rubro-Negro, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, ministra da Nação Rubro-Negra. Bom dia, doutor Yuri Romão, grande presidente do Esporte do Recife. Meu querido, é o seguinte, eu queria saber quais são os projetos do senhor para com o esporte. E outra coisa, o esporte está precisando, o senhor sabe que está necessitando de um meio esquerdo, que esse está difícil de contratar, mas se conseguir garimpar aqui dentro do Brasil, ou fora do Brasil, em todo esse homem. E falta também um goleador que o Love está ultimamente apresentando bastante gols. Então eu queria saber sobre também a situação das SAFs, que é importante também para o esporte, né? E espero que o senhor faça uma boa presidência que está fazendo no clube, e desejo que a gente, esse ano, vamos ganhar título, né? Primeiro subir para a primeira divisão, que é importante, ser campeão pernambucano, ser campeão do Nordeste e ter uma boa campanha na Copa do Brasil. Ok, amigo.
Olha, a Priscila está aqui, daqui a pouco ela tem também uma pergunta para o presidente. Presidente responde daqui a pouco a Silva sobre Liga Forte e Luciano Juba. E a Barbosa, que quer saber dos novos projetos. Microfone aberto para Jorge Soares, o repórter de 8 Copas do Mundo. Tá falando com ele, vamos ao presidente Yuri Romão para responder aos torcedores Silva, que falou sobre Juba e Liga Forte. E também ao outro torcedor, Barbosa, sobre futuros projetos e o meia esquerda. Pois não, presidente? Silva, obrigado aí pela pergunta. Em relação à substituição do atleta Luciano Juba, a gente nem pensou porque a gente ainda está na esperança, né, de poder chegarmos aí a um acordo, né, com os empresários, né, com o próprio atleta, da permanência dele ainda esse ano. Então, isso não está ainda na nossa pauta. Em relação à Liga Forte, a Liga Forte é uma Forte Futebol, ela é uma realidade, né? Segunda-feira passada eu estive em São Paulo, né, na Assembleia da própria Liga, onde a gente, mais uma vez, nós assinamos mais alguns documentos, e nós estamos, a Liga está sendo vendida, 20% dela, para um fundo americano, Serengeti, e com esses recursos, ao longo de 3 anos, eles serão repassados, né, para os clubes a partir de um determinado momento. Esse momento deve se iniciar no metade do ano, algo em torno de julho, agosto. Então, até lá, a gente ainda tem alguns passos a dar. Todos os clubes precisam passar pelos seus conselhos deliberativos, né, sobre os acordos que estão sendo firmados. Mas é um novo momento que o futebol brasileiro está enfrentando, né? Um momento bom, um momento exitoso. A partir de agora, todos os clubes, né, terão meio que a obrigação de se profissionalizar, né, por conta não só da Liga, mas também das SAFs, né? Todos os clubes estão se movimentando nesse sentido. Portanto, não é apenas é uma realidade, né? Tanto a Liga Forte Futebol como também as SAFs. E ao amigo Barbosa, também agradeço a ligação. Em relação aos projetos, Barbosa, a grande meta nossa esse ano é poder colocar de pé, né, todos os projetos anunciados na nossa campanha, né, em dezembro do ano passado, que é a questão da reforma da Ilha do Retiro, né, isso é um projeto número 1 nosso. Também a questão da modernização do nosso estatuto, isso é algo que é importante, né, para o clube, né? O nosso estatuto já é bastante antigo, precisa também estar em linha com o que está acontecendo no futebol moderno, né? Não só do Brasil, mas do mundo. E a questão da profissionalização, né, do clube, a gente já deu início a essa profissionalização, começamos pela base, estamos entrando agora na parte administrativa, a gente já tem um diretor executivo de comercial, né? Ou seja, essa pessoa é quem vai tratar com todos os patrocinadores e com todos os possíveis parceiros do clube. Estamos também na procura de um diretor executivo administrativo financeiro, né? Ou seja, essa parte da profissionalização ela tá também em caminho, é um projeto importante pro nosso clube. E o projeto final é a questão da SAF, né? A SAF ela é uma realidade, né? Eu tenho uma convicção de que o esporte precisa de uma SAF. Então, agora, a gente precisa debater internamente, de forma clara, de forma objetiva, responsável, sobre que tipo de SAF, que modelo de SAF nós vamos implementar dentro do clube, mas que é uma realidade e precisa ser posta dentro do clube. Isso é ponto inegociável. Microfone aberto.
Oferecimento Madeporte, onde seus projetos não ficam na gaveta. Edelson, torcedor crítico da gestão de Yuri Romão na linha, bom dia. Bom dia, eu não sou torcedor crítico não. Encosta mais ao microfone, por favor, pode falar. Eu não sou torcedor crítico não, eu sou torcedor exigente. E para ser exigente, não só no futebol, como em qualquer outro segmento, precisamos ser críticos. E a minha crítica, ela tem um sentido, é provocar mesmo. Eu acho que a presença do presidente aí passa por algumas críticas que já estão bem passando. E cabe a ele chegar aí no seu programa, tirar algumas dúvidas do torcedor. Pode falar então que ele vai tirar as dúvidas. Pronto. Ele está falando sobre a questão do estádio, presidente. Vai ser reforma de que tipo? Vai ter ampliação? O senhor pretende, nessa ampliação, parte do estádio vai ser derrubada, vai ser construído outro? Em relação ao estádio, como vai ser essa reforma? Sobre a base, o nosso centro de treinamento, o que é que o senhor pretende fazer em relação ao centro de treinamento? Algum ajuste em relação à reforma de crescimento a outros hotéis, né? Eu fico preocupado com a questão do patrimônio do clube, que foi construído a muitas mãos, e assim, no meu entender, essa questão da SAF está sendo construído a poucas mãos e a poucas cabeças. Você é sócio, Edelson? Eu não sou sócio, mas pago religiosamente. A quem? Se você não é sócio, paga religiosamente a quem? Eu garanto que não é a você. Não, a mim não é não. Não, então, se eu sou sócio, eu pago a quem? Eu ao esporte. Pago religiosamente 5 mensalidades de sobrinhos meus que religiosamente vão a jogos. Ah, você não é sócio, paga a mensalidade de 5 sobrinhos. Tá certo, amigo? É um presente que eu dou aos meus sobrinhos, né? E fico muito satisfeito por isso. Ok. Um abraço, então, tá aí a colocação. Na outra linha aqui. Microfone aberto. Oferecimento Madeporte, onde seus projetos não ficam na gaveta. Firmino Rubro-Negro, bom dia. Bom dia, Jorge. Primeiro quero lhe parabenizar, a pessoa, pela presença do nosso presidente Yuri na sua programação. Tá de parabéns, viu, Jorge? Obrigado, você amigo. É a Rádio Clube de Pernambuco que mais informa. Jorge, minha pergunta ao presidente do esporte é a seguinte, pergunta a ele, em que tese está a renovação de Luciano Juba? Outra coisa, Luciano Juba fez proposta diversas vezes e aumentou o salário, não sei, 2, 3 mais, o valor dele, o 4, não sei, se ele ganhou, foi um salário compatível de Wagner Love, de outros jogadores que foram contratados agora recentes. Entendeu, Jorge? Ok, Firmino. O presidente entendeu? Ele quer saber se a proposta de Luciano Juba é igual a de Wagner Love e etc. E o outro senhor já está sabendo, pois não? Primeiro começar pelo Edelson, torcedor. Infelizmente ele não é sócio do clube, né? Então era importante que ele pudesse, né, contribuir, ele mesmo, não os sobrinhos, para que pudesse a gente ajudar na manutenção, né? Já que ele é tão preocupado com o nosso CT, com o nosso estádio, para ser mais legítima essa preocupação, era importante que ele também fosse sócio. Mas em relação à reforma, Edelson, eu diria a você o seguinte, não é ampliação, é reforma, né? A gente quer transformar a Ilha do Retiro numa arena, né? sem aumentar a capacidade. E para tanto, já estive na prefeitura por 2 vezes com as construtoras, né? A gente conversou com a equipe técnica da prefeitura da cidade do Recife, nesse sentido. Se for para demolir, fazer outro estádio, isso demoraria muito tempo para aprovação
E não é isso que a gente quer. A gente quer fazer uma modernização do equipamento, né? O estádio já tem 85 anos, né? Carece de uma melhor infraestrutura, não só para o nosso torcedor, mas também para o nosso elenco, para a nossa comissão técnica. Então, se faz necessário essa intervenção. Em relação ao CT, né, que você também se mostrou preocupado, o CT a gente tem feito com algumas intervenções pontuais. Infelizmente, a gente ainda não tem recurso suficiente para fazer as intervenções que gostaríamos de fazer, e eu gostaria de dizer a você que desse CT, ele foi em 2011, eu botei esse projeto debaixo do braço e fui ao Banco BMG e eu consegui, né, um patrocínio do Banco BMG para que pudéssemos construir o CT, e na sequência, com a venda do atleta, acho que foi Daniel, ou foi Ciro, não estou lembrando agora, Gustavo Dubé, né, o então presidente Gustavo Dubé, fez o restante da obra. Então eu me sinto, aquele CT, né, belíssimo CT, ele tem o DNA de Yuri Romão. Em relação ao nosso patrimônio, a SAF, como você está colocando aí, dizendo que poucas pessoas estão debatendo, isso não procede, tá, Edelson? Primeiro, porque hoje eu estou fazendo uma reunião, eu não, mas o presidente do conselho está, né, fazendo uma reunião com todos os conselheiros, trazendo pessoas que são... Inclusive, isso é uma notícia nova, né? Tem uma reunião do conselho hoje, pronto, ninguém da imprensa divulgou. Em absoluta primeira mão, tem reunião do Conselho Deliberativo. Eu também não sabia, não vou mentir. O presidente está aqui anunciando. E o assunto, presidente, pois não? Então, não procede essa sua colocação de que a gente não está debatendo, tá certo? Eu não faço nada que não seja feito em prol do clube, né? Eu já dei demonstrações inequívocas disso. Portanto, afirmar que isso está sendo pensado a poucas cabeças não é uma realidade. Então, hoje nós faremos essa reunião, estou trazendo 2 pessoas, né, especialistas no assunto, para que a gente possa começar a debater. O próprio conselho começar a ter noção do que é uma SAF. Tá? Eu me lembro que na campanha, o então candidato, né, da oposição dizia que eu ia vender o clube. Ora, aonde que na SAF diz, né, da lei da SAF, diz que a gente vende o clube? Isso é uma inverdade, né? Isso isso denota inclusive um despreparo. Então eu gostaria de dizer, Edelson, mais uma vez, assim, eu estou sempre aberto, né, para conversar, para esclarecer, mas eu não faço nada de forma irresponsável. Eu prezo pelo clube, né, estou no clube, ajudo o clube da forma como posso, e eu não vou entregar nada que é do clube para outra instituição. Microfone aberto. Oferecimento Madeporte, onde seus projetos não ficam na gaveta. Antônio Júnior, diretor-presidente do Centro Médico Armindo Moura, já foi dirigente do Esporte Clube do Recife, está na linha. Quer cumprimentar o presidente? Bom dia, Júnior. Bom dia, Jorge. Bom dia, presidente Yuri Romão, mais uma vez. Prazer lhe ouvir, falar com você, parabenizar pelo trabalho que vem fazendo. Eu só queria, presidente, em tempo em que lhe cumprimento, colocar 2 coisas sobre o que você já falou aí. Eu acho que até foi alvo de um almoço recente que a gente teve junto com o nosso presidente Saba Guimarães, e eu coloquei algumas coisas. Eu concordo com você que a SAF não tem, eu acho que nós não temos outro caminho no futebol brasileiro hoje. Eu me lembro até que eu coloquei para você que a minha preocupação em relação à SAF era porque acho que aconteceram no Brasil, não sei se é do Bahia, mas Botafogo, Cruzeiro e Vasco não foram nem negociação, foram desespero, porque a situação deles era muito ruim, né? Então, como você colocou aí, cada SAF é uma SAF, cada caso é um caso, e eu não sei se a gente apenas pode tomar como exemplo desses 3 clubes, mas sabendo que a deles não foi uma negociação muito, talvez não tão vantajosa, pelo desespero em que se encontravam os 3 clubes. A outra coisa, presidente Yuri, que eu queria ponderar com você, em relação ao estatuto.
ainda na nossa última passagem pelo Conselho, antes daquela eleição, quando eu até quase que era candidato, cheguei a ser pré-candidato a presidente do esporte, depois desisti, a gente fez um trabalho lá no Conselho, naquela época, de renovação desse estatuto, que o presidente Milton Bivar não quis implantar. Eu acho que foi um trabalho que foi feito pelos conselheiros com muito carinho, com muito cuidado, e acho que esse projeto que existe lá pode subsidiar muito essa modernização que você está pretendendo fazer, que é justíssima e necessária. Então, eu acho que isso já é uma contribuição que tem dentro do clube, esse projeto, que a partir dele, acho que pode ser feita essa modernização, porque ele já cuidou muito, aquele projeto que nós fizemos, muito dessa modernização. E só para concluir, para não tomar muito seu tempo, eu queria só dizer o seguinte: nesse retrofit, a Ilha do Retiro, evidentemente lá atrás já coube mais de 50 mil pessoas, mas recentemente, mesmo no Corpo de Bombeiros, ela estava em torno de 30 mil. De repente baixou para 20, 19. Eu acho que nesse retrofit, além de modernizar, a gente poderia pelo menos estabelecer um pouquinho mais de capacidade, porque é muito pequeno para a capacidade, para a torcida do esporte hoje. E para não dizer que não falei de futebol, presidente, eu acho que o senhor tem realmente feito um trabalho muito bom, mas eu acho que o nosso time de futebol ainda precisa, para a Série A, algumas contratações pontuais, tipo ou encontrar dentro da base. Eu acho que aquilo que a gente conversou naquele dia, precisa de um volante cascudo, que chegue para vestir a camisa, um meia que possa revezar com o Jorginho, que eu acho que ele ainda não está um atacante de canhoto, que a gente não tem nenhum, que possa jogar pelo lado direito, e um centroavante, que talvez possa ser Gabriel, não sei, de maior condição física. E só para encerrar, no que diz respeito a Juba, eu acho que Juba tem contrato até agosto com o esporte. Se ele quiser sair antes, que pague ao esporte, que o esporte precisa receber. Presidente, era isso, um grande abraço e parabéns, Jorge, por levar o presidente Yuri aí para o seu programa e com certeza ter aumentado violentamente a sua audiência. Presidente Yuri, um grande abraço. Estou na escuta. Pois não, pode falar, presidente. Bom, eu vou responder aqui o Firmino, em relação à proposta que foi feita aí, nós oficializamos na última sexta-feira a nossa proposta, uma proposta que condiz com a realidade do atleta, né, do que ele pode, do que ele tem legitimidade em receber, e também muito em linha com aquilo que a gente pode pagar. Deixa eu lhe interromper um pouquinho, quer dizer que na última sexta-feira foi feita uma nova proposta a Luciano Juba. É a última, presidente? É a última. Pois não. Então, fique tranquilo que a gente está atento aí aos valores. Ao amigo Antônio Júnior, um prazer enorme poder conversar com você. Pena que é pela rádio. Mas em relação ao estatuto, Antônio, a orientação que, não é nem a orientação, né, com as conversas que tive com o presidente Silvio Neves Batista, né, e o vice-presidente André Fernandes, é de que eu diria que 80%, 90% do que foi feito, né, e que não foi colocado em votação do estatuto no biênio anterior, né, quando vocês ainda eram conselheiros, vai ser aproveitado. De fato, foi um trabalho muito bem feito, né? A gente só vai fazer mais ainda algumas colocações, que é a questão da probabilidade de SAF, enfim. Mas eu diria que 80% pelo menos do trabalho que foi feito vai ser aproveitado. Em relação a contratações, a gente sempre está à disposição do treinador, né? Eu sempre que posso converso com o professor Anderson, e estou no aguardo aí das solicitações dele. Até agora ele não nos procurou nesse sentido. E em relação ao atleta, Juba já foi bem esclarecido, né? A gente está em negociação, ele tem de fato o contrato até 31 de agosto, e caso permaneça do jeito que está, ou seja, não tenha o interesse de permanecer, paciência, mas a gente tem feito todos os esforços, né, para que ele permaneça. É um atleta que
eu particularmente gosto muito, né, como atleta, como homem, um profissional que honra a camisa rubro-negra. Isso eu gostaria de deixar claro aqui para a torcida do esporte. É um rapaz brilhante, né, um rapaz respeitador, e o que eu puder fazer para mantê-lo na nossa equipe eu irei fazer, mas dentro daquela minha linha de atuação. Eu não faço loucura. Ok, vamos ao último torcedor, né? Microfone aberto. Oferecimento Madeporte, onde seus projetos não ficam na gaveta. Tanajura, rubro-negro, bom dia. Bom dia, Jorge, por esse espaço maravilhoso e essa presença aí sensacional do nosso presidente, que vem fazendo um trabalho excelente. Você, quando anda com o pessoal de alto nível, com dois presidentes campeoníssimos no esporte, que chega a falar, dizer assim, rapaz, o homem está fazendo um trabalho excelente. Olha aí, é sinal que até nos vota aí a torcida do esporte, 100% eu tenho que colocar com o presidente. Presidente, deixa a Juba. Então eu tenho que narrar assim, pela esquerda, Juba, vem-se embora. E o Romão mata no peito, garoto, e vai atirar, a torcida rubro-negra tá te esperando. Faz um contrato bonitinho, garoto. Presidente, tá de parabéns. Jorge, obrigado. Obrigado. Esse gol foi de quem? Já foi? Diz que gol. Alô? Tem um torcedor aqui, depois a gente vem com o torcedor. Priscila esperou esse tempo todinho aqui, querida, ela veio pra rádio. Parece que deixou de trabalhar hoje para mim fazer uma colocação para o presidente Yuri Romão. Pois não, Priscila? Bom dia. Bom dia, campeão de audiência, e meu bom dia especial para minha imensa nação rubro-negra, porque esta sim faz a diferença sempre. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Presidente, tem uma pergunta de Carlos André, de Campo Grande, que ele pergunta o seguinte: 2 meias, que ele se refere a Marcos Antônio, ex-Bahia, Jean Lucas, ex-Tombense. Quero que o senhor poderia falar desses 2 jogadores. E de antemão, Jorge, eu gostaria de agradecer a alguns grupos que eu citei aqui. Esportâneos, aqui só tem Leão, Guerreiros do Esporte, Família Rubro-Negra, o Esporte que Emociona, Esporte VIP, Rei Leão e Fórum Rubro-Negro. Alguns, viu? Porque ainda tem mais, aí o tempo é curto, não dá. Vou repetir para o senhor, presidente. Marcos Antônio, ex-Bahia, e Jean Lucas, ex-Tombense. Pode falar, presidente. Bom dia, Priscila. Obrigado aí por estar aqui conosco. Em relação aos meias citados, né, o Marcos Antônio, o Jean Lucas, todos esses atletas, eles são monitorados, né, diariamente pela nossa equipe de análise de mercado. À medida que o professor, né, Anderson, nos pede ou o professor Anderson ou qualquer outro treinador que nos pede um atleta, a gente coloca à disposição dele todo o nosso histórico que foi feito, né, de todos os atletas. Então, esses 2, com certeza, se forem solicitados um meia, né, pelo professor, com certeza eles serão colocados, esses históricos serão colocados à disposição do treinador para que ele possa escolher qual que mais se encaixa no seu modelo de jogo, no seu estilo de atuação. Tem atletas que ele não gosta, a gente já colocou à disposição dele alguns atletas que esses eu não quero, eu conheço, eu não quero. Não estou dizendo que foi esses 2 não, tá? Mas isso aí a nossa equipe de análise de mercado está sempre monitorando esses atletas, né, que são bons atletas, né, que se encaixariam pelo menos no nosso time aí. André Luiz Cabral chegou aqui agora. André, o presidente está informando que hoje tem uma reunião do Conselho, onde o assunto SAF começa a ser debatido oficialmente, e que fez a última proposta para Luciano Juba na última sexta-feira. Quanto foi, presidente? Não há a menor possibilidade de você ficar sabendo. Oh, meu Deus. Bom dia, André. Fique frustrado, né, presidente? Primeiramente, presidente, seja bem-vindo ao Grupo Diário de Pernambuco, à Super Rádio Clube de Pernambuco. Muito obrigado pela sua presença. O meu questionamento, presidente, é sobre a Série B. Muita gente no esporte, muito torcedor já perguntando, liga aqui para a redação, encontra a gente na rua, nos estádios, perguntando como está a negociação de transmissão da Série B. E o que eu vou colocar aqui agora não diz respeito a profissionais, eu não estou falando dos profissionais, porque o Campeonato Pernambucano foi fechado com uma nova opção,
mudando quem vinha comandando jogos de Premier e as transmissões, estou falando tecnicamente, repito, eu não falo de profissionais. Tecnicamente, as transmissões são terríveis, horríveis. Se é fato que o Campeonato Pernambucano foi acrescido em R$1 milhão para ter esse tipo de entrega, foi muito ruim. Me permita, era muito melhor manter o contrato sem um aumento do que tinha, porque a qualidade fica em primeiro lugar. Então, vendo isso, e principalmente no sábado, que a transmissão deu um apagão 3 vezes num clássico. Eu fiz o jogo aqui, o estádio do Náutico é muito limitado em termos de espaço, e eu também tenho uma dificuldade de locomoção, então evito a escada e tal, e fiquei aqui e foi terrível, terrível. Me arrependi amargamente, deveria ter ido para o estádio, aliás, tomei essa decisão, todo jogo agora, quando for esse tipo de transmissão, estaremos no estádio. Como andam as negociações, a gente sabe que tem uma nova liga, claro que a intenção é melhorar, não é? E a crônica esportiva torce pela melhora, porque a crônica esportiva é contexto, né? Existe hoje uma cultura de ser contra a imprensa, de que a imprensa é contra o clube e nunca o foi, não é? Como estão essas negociações e se tem uma possibilidade de termos uma Série B, uma transmissão de tanta baixa qualidade como estamos tendo no estadual, presidente, por gentileza. Eu que agradeço, André, estar aqui com vocês hoje. Em relação às negociações, ainda ontem eu conversei com o presidente Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, ontem pela manhã, e mostrando para ele a nossa preocupação, né? Porque já estamos aí no meados de fevereiro e até agora a gente não tem nenhuma sinalização com relação a esses contratos de transmissão. Muitos clubes, né? E aí o esporte não fica fora disso, mas muitos clubes vivem apenas dessa verba. Então isso é preocupante. Marquei com ele, né? E na quarta-feira eu saio de Fortaleza, eu vou amanhã a Fortaleza assistir o jogo, acompanhar a delegação. A delegação está indo hoje, mas eu vou amanhã. E de madrugada eu já sigo para o Rio de Janeiro, porque eu marquei com o presidente como o esporte é o representante da Série B, então pedi para que ele me recebesse para a gente poder debater pessoalmente sobre o assunto. Com relação à qualidade técnica das transmissões, eu não me sinto à vontade para fazê-lo, porque eu não participei dessa discussão, né? E eu nem sabia, eu estou sabendo agora, né, de que o valor, o montante pago pela transmissão foi maior em função da substituição. A fonte é o presidente da federação. Eu estou vendendo peixe pelo valor da fatura. Passando aí essa informação para a gente. Eu não sabia, né, e de fato ela é bem abaixo do que a gente gostaria. Eu digo isso até porque os 2 últimos jogos antes do clássico, por coincidência eu estava em viagem, né, viagem pelo clube, né, assuntos do clube, e eu precisei assistir os 2 jogos pela televisão, né, e realmente a qualidade técnica é bem abaixo do que a gente espera. Eu acho que isso é um debate que nós, clubes, precisamos fazer com o presidente, né? Como é que a gente vai atrair patrocinadores, né, para as nossas camisas, né, quando a qualidade da transmissão ela é baixa? Então isso é um debate que precisa ser feito, que precisa ser realizado, porque a gente, quando você tem um valor como esse que você citou, de R$1 milhão para dividir por 10, 12, 14 clubes, é muito inferior a um patrocínio que nós possamos ter nas nossas camisas, né? Então eu já me coloco aí à disposição do presidente Evandro, né, para que a gente possa já para o próximo ano a gente começar a conversar a respeito, né? E por falar no presidente Evandro, ontem o senhor levantou aqui no show de notícias um assunto muito sério, quando o senhor falou de uma possível reunião com a governadora Raquel Lira, com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, a Polícia Militar, sobre o afastamento do torcedor nos estádios e a alta taxa que está se cobrando sobre a segurança
nos estádios. Eu fiquei assim querendo entender se a polícia militar está se escondendo para que os clubes paguem os seguranças nos jogos, presidente. É por aí, não? Eu não saberia dizer a você o porquê disso. Agora, para nós, né, nós estamos numa região, né, em que a renda per capita ela é bem baixa. Você não consegue majorar os seus preços de ingresso, né? Quando a gente aumentou R$10 na inteira, ou seja, R$5 na meia para esse ano, foi uma grita enorme do nosso torcedor. Mas ao mesmo tempo a gente tem exigências de 160, 220, às vezes num jogo como foi aquele do Fortaleza do ano passado, que foram 310 foi 320 seguranças exigidos pela PM. Então você pagar 320 seguranças, né, não é algo fácil, né, não é algo que você, fora outras exigências, né? Então, chega a quanto, presidente, essas despesas com segurança? Em média, por jogo, ela é superior a R$30 mil. Ou seja, um jogo na Ilha do Retiro, Jorge, só para o torcedor ter ideia, um jogo na Ilha do Retiro, do Campeonato Pernambucano, o clube já entra, quando o primeiro atleta bota o pé no gramado, a gente já entra devendo R$50 mil. R$50 mil. Ele já entra devendo. Fora impostos, fora INSS, enfim, toda a carga tributária que exige, na taxa de federação, enfim, tudo fora isso. Que você tem ambulância, você tem segurança, você tem aluguel de gradis, né, que a PM também exige, gradis, PM e bombeiro, enfim, tem um monte de situação. Os funcionários, né, das catracas. Então, assim, é um custo alto, muito alto. Um jogo na arena, para a Série B, por exemplo, ele chega a custar R$90 mil todo. Quer dizer que o senhor na Ilha do Retiro, com a renda abaixo de 100 mil... Eu estou trocando dinheiro. Certo, mas o presidente... Sem falar em energia, tá? Eu não estou falando de energia porque eu não sei mensurar o valor da taxa de energia. Mas o elenco está em dia, né, presidente? Graças a Deus. O senhor falou aqui que estava no vermelho e tal, mas está tudo em dia. No vermelho nós estamos porque a gente tem um passivo muito alto, né? Se eu fosse viver só da gestão, dos problemas da gestão, eu estava no superávit. Mas a gente... só para você ter uma ideia, eu vi isso hoje. A gente teve uma receita líquida no mês passado de 2,5 milhões mais ou menos, a gente teve uma despesa de 4,5. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Presidente, estamos satisfeitos com sua presença aqui, não sei se o senhor está com as perguntas dos rubro-negros. Eu acho que é a primeira vez que o senhor chega numa emissora de rádio e é sabatinado pela própria torcida, como aconteceu com o presidente da federação aqui, que nunca tinha participado de um programa sendo interrogado, questionado por torcedores. Foi o primeiro teste, não? Não, eu já participei de alguns programas ao vivo, mas eu gosto. O torcedor perguntando? Não, o torcedor perguntando não. É a primeira vez? É a primeira vez. Eu gosto de participar, né, desse debate de ideias, né, de responder. Eu prefiro isso do que a gente proliferar aquelas fake news que as mídias sociais elas tanto fazem, né? A maioria, ou quase todas, participações foram de elogios à gestão, né? Hoje. Eu agradeço, inclusive, ao torcedor aí pelos elogios, mas a gente está lá, né? A gente tomou essa decisão de participar de mais uma gestão com o intuito de fazer mais pelo clube. Então, a gente está lá porque quer, né? Porque quer mudar um pouco desse momento do clube, né? A gente quer que o clube seja visto no cenário nacional como um clube em ascensão novamente, né? O senhor viaja para o Ceará, assistiu o jogo e viaja novamente a Rio, São Paulo? Só o Rio na quarta-feira de madrugada. Com certeza o senhor não vai brincar carnaval nem na Beija-Flor. Qual é o assunto, presidente, no Rio? A gente vai ter a reunião
à tarde do Conselho Técnico, né, para a Série B, mas eu pedi uma audiência com o presidente antes dessa reunião, porque eu gostaria de debater sobre a questão da transmissão. A última pergunta, já estourei o programa, que é para encerrar de meio-dia. Alguma insatisfação com a arbitragem do Clássico? O Anderson Moreira fez alguns comentários no final. Não, realmente não gosto de falar sobre a arbitragem, mas assim, a arbitragem ela teve aquém daquilo que um clássico merecia, né, muito aquém. Pedi para que o nosso vice-presidente de competições, né, o Augusto Carreras, conversasse com o presidente Evandro, no sentido de que para os clássicos, eu acho que a gente cabe uma arbitragem de fora, né, uma arbitragem FIFA, porque a gente tem interesse, né, no campeonato, a gente está investindo no campeonato e ser prejudicados por falhas ou técnicas, enfim, não é bom. Então, eu acho que a gente vai começar a solicitar a arbitragem de fora. O Sport não quer dizer com isso que só vai jogar a partir de agora o pernambucano com a arbitragem de fora? Não, nos clássicos, né? Os clássicos. Está certo, presidente. Mais algum apelo final, que sempre a gente abre um espaço no final de cada entrevista com o senhor? Inclusive a presença da nossa amiga Priscila, dizer ao nosso torcedor, né, o torcedor do esporte, que a gente está atento aí a todas as questões, né, sejam de renovações de atletas, sejam de reforma da ilha, reforma do estatuto, SAF. Nós estamos trabalhando muito, mas muito mesmo, né, para poder dar ao nosso clube, né, ao nosso Leão da Praça da Bandeira o destaque que ele merece. Então é isso que a gente tem feito, né? A ausência de recursos, né, também atrapalha um pouco, mas isso não pode nos abater. Pelo contrário, isso dá mais motivação para que a gente possa inovar, que a gente possa trazer novas formas de gestão para poder dar ao clube o destaque que ele merece.